Estamos no ar com mais um programa Despertar, aqui pela sua TV Prevê. Programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, a TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E hoje temos aqui novamente conosco José Natal. José Natal, seja bem-vindo a mais um programa Despertar, aqui na TV Prevê. Eu que agradeço, Jô, o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre o Evangelho, sobre a nossa doutrina. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, tá? Hoje estamos aqui com José Natal e o tema é o Consolador Prometido. E o Natal já trouxe aqui algumas ideias que, inclusive, eu fiquei bem curioso sobre algumas ideias que ele trouxe aqui, mas gostaria que você desse aí um início, né, sobre esse assunto, Natal. O que você tem ideia para trazer para a gente sobre o Consolador Prometido? Bom, o Consolador Prometido, Jô, é uma promessa de Jesus quando ele na verdade, ele é crucificado, ele volta, né, ressuscita e se apresenta aos discípulos. E na sua despedida, está em João 14, 16, capítulo 14, verso 16 em diante, em que ele promete: eu vos enviarei o Consolador, né, a seu tempo, né, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Então, mediante as visões doutrinárias, cada um interpretou a sua maneira isso aí, né? Um é o Espírito Santo, né? E nós, espíritas, através dos conhecimentos, das revelações dos Espíritos, nós temos o Consolador Prometido como a nossa doutrina espírita, que ela vem nos consolar. Por que isso? Porque ela vem a abrir a nossa mente com relação ao livre-arbítrio, a servir Jesus de uma forma bem dentro de uma fé raciocinada, entendeu? Sem subjugação, sem dogmas, né? Então é importante, João, é isso aí, entender que quando se fala em Consolador, é que realmente isso vem consolar a nossa alma. Então nós temos várias fases na vida, vamos dizer assim, um desencarne de um ente querido, uma dificuldade financeira, barreiras, né, tropeços, vamos dizer assim, e que se nós não tivermos algo que venha realmente nos esclarecer, deixar claro para nós que tudo tem um começo, tudo tem um fim. E de uma maneira geral, a doutrina espírita ela abrange bem isso aí. Primeiro ponto, morreu meu ente querido, nunca mais eu vou ver? Não. O espírito ele é imortal, né? O processo reencarnatório nos traz a opção, né, que sempre os nossos entes queridos estarão conosco, porque o espírito não morre, né? Então, muitos outros pontos que a doutrina nos traz. Quer dizer, Jesus deixa claro: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, o que não pode se colocar no povo? Dogmas pesados, né? Pontos dogmáticos que vêm oprimir o povo. Que acaba ali tirando um pouco o foco da coisa. Tira o foco, quer dizer, tira a beleza do Evangelho. Então, vamos resumir da seguinte forma: o que é Jesus para você? Jesus para mim é o quê? Amor, tá? Amor, caridade, toda forma de amor, toda a beleza do amor e caridade está em Jesus. Então essa é a minha dedução. Então, dentro dessa dedução, que Jesus é a simplicidade. Jesus era tão simples, João, que no meio da multidão, quando foram para prendê-lo e levar à prisão, levar à crucificação, precisou que Judas o identificasse no meio do povo. Você entendeu? Tão simples que ele é. Ele não andou vamos dizer assim, em carruagens destacadas, com vestimentas destacadas, né? Não. Todo esse processo do encarne de Jesus, da materialização de Jesus, para nos mostrar essa terceira revelação, a segunda revelação, né? Nós vamos falar das 3 revelações. Ele vem de que forma? Já nascendo numa manjedoura, tá? Ele nasceu numa manjedoura. A gente já conhece toda a história do nascimento de Jesus. E essa manjedoura, ele traz a espiritualidade traz esse nascimento dele numa manjedoura, porque Jesus nasce no coração do simples. Essa manjedoura simbólica, ela está dentro de nós.
Então, para Jesus nascer em nós, tem que existir o quê? A simplicidade do coração. Essa manjedoura, né, espiritual interna. Porque dentro do orgulho da arrogância, da grandeza, Jesus não se apresenta. Existe uma barreira aí, que é o orgulho do homem. Então, como nós estamos falando de Consolador, essa porta que vai se abrindo através do Espiritismo, vem mostrar para nós o quê? Primeiro ponto, uma fé raciocinada. Não uma fé presunçosa, uma fé escura, uma fé cega, vamos dizer assim, né? Eu vou indo porque alguém falou que eu tenho que ir, não. O Espiritismo nos abre, dentro do Livro dos Espíritos, de toda a doutrina espírita, o quê? Você, através da sua razão, você vai observando os pontos da doutrina espírita, acrescentando no seu dia a dia, no seu intelecto, na sua vida espiritual, e você vai caminhando. Pequeno ponto ali, né, José Natal, você disse que Jesus, na época dele lá, ele trouxe tantos ensinamentos, tantas coisas boas pra gente, mas mesmo assim ele falou, olha, ainda vai vir ainda o Consolador prometido, que na época ainda não tinha chegado, né, assim como chegou agora, como você disse, o Espiritismo, né. Isso. Então, será que naquela época as pessoas ainda não estavam preparadas para entender isso? Porque a gente nota que ele meio que deixou para frente, né? Para o futuro, né? Esse Consolador prometido. A verdade é o seguinte, Jô, é o que você disse, né? Jesus, além de dar os ensinamentos, ele exemplificou. Ele não foi somente um ditador, um legislador. Ele foi o exemplo vivo de amor, de caridade, de perdão. Então, o que nós precisamos pensar, Jô, assim, Jesus veio no meio do quê? No meio dos fariseus, no meio de uma conturbação, uma perturbação política que havia ali entre os publicanos, os fariseus, né? E Jesus veio no meio de tudo isso aí mostrar o quê? Ele fala ali, eu não vim destruir a lei, eu vim acrescentar a lei. Né? Porque depois nós vamos falar no próximo capítulo a respeito das 3 revelações. Então ele veio exemplificar dentro das suas atitudes, das suas obras, que o amor supera tudo. Você entendeu? Sim. Ele veio acrescentar a lei o quê? Através do quê? Do pitaco do amor. Né? Da essência do amor. Então o amor supera todo sofrimento, né? Tudo que você conseguir fazer através do amor, você vai suplantando as dores. Né? É esse ponto em que nós estamos falando do Consolador. Essa visão que o Espiritismo traz para nós. Tá? Certo. A gente vai para um pequeno apoio cultural e voltamos em instantes com mais o Consolador Prometido aqui no programa Despertar de hoje. Estamos de volta com mais um bloco aqui do programa Despertar. Hoje o assunto O Consolador Prometido, aqui com o José Natal, que sempre traz aí bons ensinamentos, boas explicações sobre o Espiritismo. José Natal, você falou sobre os 3 aspectos ali, né, do Consolador Prometido, mas antes disso eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que inclusive está no Livro dos Espíritos, é a questão 627, eu separei aqui, que ela pergunta o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então essa é a pergunta do Livro dos Espíritos, que eu acho que dá muito certo aqui com o nosso assunto de hoje. O que você pode falar sobre isso? Sim. Você disse no bloco anterior a respeito da preparação do povo da época, né? Em que Jesus, na verdade, trouxe bastante ensinamento, exemplo, e que o povo ainda não estaria preparado para receber tudo. Realmente,
Vamos falar um pouco sobre nós, tá? A nossa natureza humana. Nós vamos angariando o nosso espaço, o nosso livre-arbítrio, nossos conhecimentos, vamos adquirindo coisas, né? Através da nossa maturidade, vamos dizer assim. Então você é criança, você ganha lá o seu primeiro velotrolzinho, aquele brinquedinho lá para pedalar. Você vai crescendo, quando você atinge uma maturidade, você vai ter seu veículo, sua carta de motorista, é a mesma coisa. Então quando a humanidade, vamos pegar de Moisés para cá, quando a humanidade, quando o povo sai do Egito e começa aí já o povo a receber as instruções da espiritualidade de uma forma mais acentuada, vamos dizer assim, em que Moisés vem preparado para isso, então nós temos aí a primeira revelação. Sim. Quando você vai construir um prédio, um edifício, o que você faz? A primeira coisa, você vai colocar as estacas. Você vai dimensionar o terreno, as medidas do prédio e vai colocando as estacas. Então Moisés veio colocar essas estacas, tá? Através dos 10 mandamentos, através da lei mosaica, tá? Em que ele coloca, o ponto básico dessa lei mosaica dos primórdios é o monoteísmo, que é um Deus único, né? Porque o povo saiu do Egito e o Egito adorava lá os seus deuses de várias maneiras e formas. Então precisava trazer para o povo novamente um norteio, um caminho a seguir. Então, dentro da primeira revelação, Moisés coloca já os mandamentos sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. Eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito. Tem toda aquela conversa, né, que Deus tem com Moisés. Então, colocada a primeira revelação, o povo caminha sobre isso aí, né? Então, entre Jesus e Moisés são 2000 anos. Entre Moisés e Jesus, entre Jesus e nós aqui são 2000 e poucos anos. Então, em torno de 4000 anos. Então, o que acontece, João? Entre Moisés e Jesus, nós tivemos aí os profetas, tá? Nós tivemos primeiro a lei, depois vieram os profetas, né? Então, o povo nunca ficou sem um contato divino. Moisés estabelece as leis, só que as leis foram impotentes para levar o povo. O importante, João, se a gente for falar aqui, nós vamos dar uns pitacos em alguns pontos. Moisés ele consegue desenvolver as leis, não só as leis, os mandamentos, mas também criar todo um processo de legislação dentro dos Levíticos. Tem um outro livro também em que ele estabelece relacionamento de pais com filhos, propriedade, toda uma forma de leis, né, que hoje ainda estão dentro dos livros de legislação que nós temos. Podemos dizer que ele trouxe ali uma organização antes de Jesus. Ali, ele trouxe uma organização ali das coisas. Isso. Então o que acontece? Isso vem vindo. Aí vieram os profetas para ter uma interlocução com o divino, com o homem, e vem vindo. Aí vem a segunda revelação, Jesus. Quando vem Jesus trazer a segunda revelação, ele pega todo esse contexto de lei, né? Ele já deixa claro, é onde Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, qual é o título desse Evangelho? Eu não vim destruir a lei. Tá? Por quê? Jesus não veio destruir a lei. Ele veio mostrar que a lei é importante, mas acima da lei está o quê? O amor ao próximo. Tá? E seria difícil para o homem, Jô, cumprir a lei se ele não tivesse forças para cumprir a lei. Então vem a lei de Moisés, criar uma base ali, estabelecida no ser humano, e Jesus veio trazer o quê? A virtude para cumprir essa lei. Entendeu? Entendi. Então, muitos tentam se melhorar, se santificar, sem essa virtude. Né? E de que forma nós buscamos essa virtude? Primeiro ponto, reconhecemos que somos falhos. Tá? Então essa virtude vem através do quê? Da humildade. Eu preciso me modificar. Tá? Dentro dessa pergunta 627, quando Jesus vem com a segunda revelação, ele fala com o povo através de parábolas. Por quê?
Dentro de uma multidão que acompanhava Jesus, em que uma das multiplicações do peixe fala lá em 10.000 pessoas, entre mulheres, homens, crianças, 10.000 pessoas acompanhavam Jesus. Veja bem, uma multidão. Então ali existiam espíritos de várias graduações. Espíritos novos, espíritos mais antigos, de intelecto mais avançado, um pouco mais enfim, toda a gama de pessoas tinha. Então ele falava sobre parábolas. Então cada um, dentro do seu entendimento, no seu processo evolutivo, entendia aquela parábola, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola do filho pródigo, enfim, muitas parábolas que ele colocava ali exemplificando o reino de Deus. Aí, o que acontece? Isso ficou muito alegórico, vamos dizer assim, tá? E o Evangelho vem, o homem vem caminhando através do Evangelho, sim, tá? Sim. E dentro disso aí, Jô, o que acontece? A humanidade foi evoluindo de uma forma ou de outra, tá? Vieram as cruzadas, vieram as guerras, né? Os combates, países querendo dominar outros países, e o homem vem vindo. Aí chega no século, vamos pegar aqui o século XIX, em que aparece, através de alguns fenômenos da mesa girante, todo aquele processo, né, que nós vamos entrar em detalhe, o estudo de Kardec a respeito do mundo dos espíritos. Aí já no caso já seria a terceira parte ali porque você falou que são 3 partes, né? São 3 revelações, vamos dizer assim. A primeira seria o que o Moisés trouxe, né? Que foi ali aquela base. Isso. A segunda revelação seria Jesus, que trouxe ali a virtude, como você disse. Isso. Então a terceira seria a doutrina espírita ali. A chegada de Kardec ali. Isso. Estamos chegando na terceira revelação, tá? Só que nesse processo, esse evangelho de Jesus foi deturpado. Através de interesse de reis, interesses pessoais, interesses do clero da época. A coisa foi tão mexida, vamos dizer assim, dentro dos evangelhos propostos pelos discípulos, pelos evangelistas, chegou a um ponto que alguém teve que colocar. Ai de quem colocar mais um tio, acrescentar mais um tio, um J ou uma vírgula, será severamente punido pelo reino dos céus. Está lá no finalzinho da Bíblia. Por quê? De tanto que se mexeu nisso aí. Tá? Então, a terceira revelação se entende como consolador, por quê? Porque ele vem dar um basta naquilo que vem... Naquela bagunça, né? Naquela bagunça, eu não ia usar esse termo, mas nessa conturbação toda aí. E vem dar um basta nisso aí. Então, vamos falar agora da terceira revelação. Da terceira revelação. Tá? Que é aí esse ponto em que nós vamos colocar, em síntese, o Consolador prometido. Tá? Nós falaremos um pouquinho mais sobre essa terceira revelação, sobre o Espiritismo, né, mais detalhadamente, para que você entenda, para que a gente compreenda melhor sobre, então, o Consolador prometido. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Voltamos para o último bloco do programa Despertar. Hoje você acompanha aqui José Natal com o tema O Consolador Prometido. E Natal, eu gostaria de perguntar para você sobre essa terceira revelação, esse terceiro aspecto
do Consolador Prometido. Inclusive, eu até vou falar que foi um tema meio que parecido, que se encaixa com isso, que nós fizemos no Evangelho no Lar, essa semana, na quarta-feira, né? Que fala ali que na época ali de Jesus, né? Um pouco na época que ele foi crucificado, que ele já não estava mais lá, mas os discípulos e os apóstolos ainda estavam ali, trabalhando com com tudo aquilo que Jesus deixou, né? Então, até das cidades vizinhas vinham ali pessoas até Jerusalém para buscarem a cura. Só que ao longo do tempo, esse ensinamento de Jesus, ele foi meio que se perdendo, né? Como você disse nos blocos anteriores, foram sendo criados aí alguns dogmas que atrapalharam um pouco aquela força que tinha a igreja, os ensinamentos, né? As atitudes ali da época de Jesus. E eu percebo que nessa terceira revelação que você fala, que é o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, me parece que aquela ação mais próxima das pessoas que precisam de ajuda, que existia ali na época de Jesus, me parece que ela voltou com o Espiritismo. Jô, aí é o seguinte, ó, você fez uma pergunta 627 a respeito de Jesus, dos ensinamentos. Então os Espíritos respondem a Kardec o seguinte, em 1850, 57. Que o ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa ajudá-la, apreciá-la com a sua própria razão. Então a proposta dos Espíritos em 1850, em 57, quando Kardec começa a compilar o Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos é essa. Essa é a responsabilidade do Consolador, da terceira revelação. Sabe? Sem deixar a coisa clara, pura, em que cada um, pela sua razão, venha nortear a sua vida, o seu crescimento moral e espiritual. O que você coloca assim, Jô, as coisas vão acontecendo, nós estamos falando lá atrás, não sei se nós vamos conseguir esse gancho. Nós falamos a respeito de maturidade. Você quer ver um ponto interessante? Até 1800 e pouco, 1900, nós tínhamos o quê? O homem ainda usando a tração animal. Desde lá de Moisés, o homem usava a carrocinha para andar, para se locomover. Sim. Por que a partir do século XIX inicia-se ou explode a Revolução Industrial? Por quê? Porque o homem recebe a doutrina espírita, dando a ele esclarecimento, dando a ele maturidade para conhecer as leis divinas, posicionando o homem e dando a ele condição desse progresso. Desse avanço, né? Você entendeu? Veja bem, de Moisés a Jesus 2000, de Jesus até a 1900, são 3.900 anos, o homem andando de carrocinha. Tá entendendo ou não? Então, a partir desse século, explosão industrial. Aí vem o carro, aí vem ponto de partida ali para a maturidade, né? Isso. Para o começo da maturidade ali. Isso. Aí vem um avião. Aí você pega, de 1900 a 2020, são quantos anos? Você entendeu? 2021. Olha a tecnologia. Você percebe? Por que tudo isso nos foi dado? Foi permitido por Deus, nos foi dado. Em que a inteligência humana conseguisse desenvolver tudo isso? Através da maturidade. Então hoje nós temos o progresso, nós temos toda uma gama de regalias, de conforto, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo nós temos aí a doutrina nos norteando, né? Abrindo a nossa mente. Não é por causa de todo esse progresso que nós vamos perder o direcionamento do nosso progresso espiritual e material. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Agora, a pureza da doutrina espírita, vamos voltar no que você perguntou. Realmente, Jô, nada impede o homem de estar em contato com Deus. Nada. Tá? O homem ele tem total liberdade de estar falando com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Que caminho é esse? O caminho da humildade, do amor, da caridade. A verdade, qual é a verdade? Qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade?
Então, é nós deixarmos de viver um processo ilusório de que, através do dogma, que eu pratico um dogma, eu crio um estereótipo de santo e realmente o meu íntimo não está modificado. Deu para você entender? Então, o importante para mim é assim, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus erros, que eu seja eu mesmo. Que eu encare isso aí. Né? Então Kardec ainda fala, quer ter alguma mudança, um consolo, quer ser feliz? Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque você deixa de se negar. Porque o que acontece hoje com tanta depressão, com tanta dificuldade, com tanta coisa que vem acontecendo, né, no íntimo, no psicológico das pessoas, no espiritual também, é a negação de si mesmo. É a não aceitação de si mesmo. Está entendendo, João? É aí que entra o Consolador Divino. É aí que entra essa liberdade, essa amplitude da doutrina espírita de te dar essa liberdade dessa avaliação. Ai, mas Deus vai me castigar. Ué, mas se eu crio um estereótipo, Deus conhece meu íntimo. Então não adianta eu negar quem eu sou. Eu tenho que aceitar quem eu sou e me modificar. Ao longo do tempo foram sendo criados esses estereótipos, esses dogmas, né, que atrapalham você conhecer o seu interior, né? Saber o que você precisa fazer, né? E a doutrina espírita vem meio que limpar isso, né? Vem varrer essas barreiras criadas para que a gente compreenda melhor nosso íntimo. Vem te dar essa liberdade da autoanálise, João. Porque o que acontece? A liberdade da autoanálise, perfeito. Eu quero viver bem com a sociedade. Eu quero viver bem na onde eu frequento lá, eu quero ser santo. Só que longe dali eu não consigo conviver. Com esse personagem. É onde começam os conflitos íntimos, entendeu? Exatamente. E aí, João, que para finalizar nós vamos fechar a ideia. Aí que entra o Consolador Divino, o Espírito de verdade. E quem é esse Espírito de verdade? É Jesus. É Jesus. É a mostra de que eu, pequeno como sou, eu tenho o quê? Sempre uma mão amiga, sempre eu tenho uma mão estendida que é a de Jesus na sua misericórdia. Muito obrigado pela sua participação de hoje, por ter vindo aqui ao nosso programa Despertar, trazendo mais essa explicação, mais esse ensinamento. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou até agora no programa Despertar. Nós ficamos por aqui com o conteúdo de hoje. Até a próxima.